Sonje chegou em casa, mas ao entrar, deparou-se com Yonu caída no chão. Preocupado, ele entrou correndo, temendo o pior, e a segurou nos braços, mas para seu alívio, ela estava apenas adormecida. Com voz sonolenta, ela explicou que não pôde tomar cerveja, e que queria esperar acordada para verificar sua saúde assim que ele chegasse. Ufa, essa garota conseguiu nos assustar. De repente, ela acordou e perguntou a Sonje como ele estava se sentindo. A confusão tomou conta dele, mas ele respondeu que estava ótimo, o que a deixou muito feliz. Sentindo alívio, ele questionou por que ela precisava se deitar no chão apenas para fazer essa pergunta. Ela explicou que precisava estar ali para vê-lo, pois pelo menos uma vez por dia, era importante para ela verificar sua saúde. Sonje ficou tocado com o cuidado dela, e pediu que ela também cuidasse de sua saúde, sugerindo que ela fosse para o quarto para não acabar adoecendo. Quase adormecendo, ela concordou, e disse que iria para o quarto depois dele, se aconchegando nele carinhosamente. Após essa breve e sonolenta conversa, ela adormeceu. Ela começou a agir de maneira estranha do nada certo dia, como se tivesse se transformado em outra pessoa. Esse período deixou verdadeiramente triste, pois ele suspeitava que ela o estivesse usando. Com suas manhãs começando cedo no trabalho e retornando para casa tarde, ele se preocupava se a encontraria adormecida na entrada novamente. Ele não poderia deixá-la dormir ali, na porta, e resolveu levá-la para o quarto dela. No entanto, quando ela colocou a mão em seu peito, ele suspirou. E tomou a decisão de levá-la para o seu quarto. Essa noite, eles dormiriam juntos. Ao colocá-la na cama, ele contemplava seu rosto e se questionava sobre suas ações. Decidiu que era hora de tomar um banho, e então, considerar tudo isso. Mais tarde, enquanto se preparava para deitar, ele se encontrava de pé ao lado da cama, observando Yonu dormir profundamente. Não importava quantas vezes ponderasse sobre isso, eles eram um casal, marido e mulher, e não havia nada de estranho em dormirem juntos na mesma cama. Era completamente natural, afinal, eles eram casados. Enquanto estava deitado, ela se virou em sua direção, dormindo agora muito próxima a ele. Ele ansiava por tê-la ao seu lado, admirando enquanto ela dormia, sem ela ter conhecimento dos sentimentos que nutria. Em um gesto de carinho, ele acariciou seus cabelos, sentindo um forte desejo de beijá-la. No dia seguinte, Yonu acordou, e como de costume, esticou a mão para pegar o celular e verificar a data. No entanto, ao perceber que seu celular não estava no lugar habitual, uma onda de surpresa e perplexidade a invadiu, fazendo-a se questionar sobre o seu paradeiro. Olhando ao redor, ela logo identificou o quarto de Sonje, e começou a se perguntar como diabos tinha ido parar ali. A possibilidade de ter viajado no tempo novamente passou por sua mente, mas também começou a considerar se algo mais pudesse ter acontecido. Enquanto suas conjecturas a deixavam inquieta, Sonje saiu do banho com um sorriso sereno no rosto, quebrando seu turbilhão de pensamentos. Gentilmente, ele perguntou se ela tinha tido uma boa noite de sono. Em busca de um final feliz. Retornando aos acontecimentos da noite anterior, Sonje estava prestes a beijá-la, quando de repente, Yonu resmungou em seu sono. Ele, pegando-se desprevenido, rapidamente se afastou, temendo tê-la acordado. Contudo, aliviou-se ao perceber que ela ainda estava profundamente adormecida. Mesmo assim, ele se sentiu arrependido por sua ação impulsiva, e enterrando o rosto nas mãos, começou a questionar a si mesmo. O que estava fazendo?
Ele estava se sentindo um lixo, não estava bêbado nem sonolento, estava completamente consciente de suas ações. Incapaz de conter sua ansiedade, Sonje observou Yeonu mais uma vez. Um sorriso sereno adornava seu rosto enquanto dormia pacificamente em seu quarto. Ela tinha o poder de tocá-lo a qualquer momento, mas ele não ousava fazer o mesmo com ela. Ele estava confuso com os sentimentos que fervilhavam dentro dele. Sonje, que nunca tinha experimentado fraquezas em sua vida, de repente se viu vulnerável, e essa vulnerabilidade tinha nome. Yeonu Lee. Sentindo-se um idiota por sua reação impulsiva, ele passou o restante da noite no sofá, imerso em seus pensamentos. Agora, retornando ao presente, Yeonu ficou momentaneamente paralisada. Ela questionou por que estava dormindo no quarto dele, e ele respondeu que a tinha levado até ali. No entanto, a maneira fria como ele se expressou a deixou triste, como se ele a tratasse como um fardo indesejado. Ela não pôde evitar perguntar o porquê, pois se ele a levasse a algum lugar, poderia tê-la levado de volta ao seu próprio quarto. Sonje respondeu com sinceridade, explicando que ao vê-la adormecida no chão, sua principal preocupação tinha sido evitar que ela ficasse doente, motivo pelo qual a trouxera para o quarto, onde o ambiente era mais quente. Yeonu perguntou se ele tinha dormido com ela, mas a resposta de Sonje saiu em um grito alto. Não! Isso a assustou, e ela timidamente indagou se ele estava irritado. Olhando surpreso, ele virou o rosto e respondeu que esse era o tom natural da sua voz. Ela justificou seu susto, mencionando que tinha ficado assustada por ter dormido na cama dele, e ele então compartilhou seus próprios receios, explicando que ele também se assustou ao vê-la dormindo no chão da entrada. Para ele, ela não precisava esperá-lo ali, e não deveria dormir em qualquer lugar. Yeonu sentia a tensão no ambiente e começou a se questionar se tinha feito algo de errado enquanto estava dormindo. De repente, seu estômago roncou alto, fazendo-a acorar de vergonha. Nesse momento, Sonje rompeu o silêncio e a convidou para uma refeição. Ela hesitou, dizendo que estava bem, mas ele insistiu e pediu que ela se aprontasse. Ela repetiu que poderia comer na cafeteria da universidade, mas Sonje pediu que pelo menos naquele dia, ela fizesse uma exceção e compartilhasse a refeição com ele. Enquanto saboreavam a refeição no restaurante, a atmosfera entre eles parecia tensa. Sonje carregava uma expressão triste, e uma pergunta pairava na mente de Yeonu: será que ele queria discutir algo com ela? Afinal, eles de repente estavam compartilhando uma refeição juntos. Quando ela finalmente questionou a mudança inesperada, Sonje respondeu que não era necessário ter um motivo especial para compartilharem uma refeição juntos. No entanto, essa era a primeira vez que faziam isso, e Yeonu não pôde deixar de se perguntar o que havia motivado essa súbita decisão. Sonje expressa que, de fato, ela está genuinamente preocupada com a saúde dele, mas também reconhece que toda essa preocupação pode parecer um tanto exagerada. Ela não tem interesse amoroso nele, mas sim se preocupa com a sua condição física. Contudo, essa atenção excessiva o faz duvidar das verdadeiras intenções dela. Ele questiona se ela está agindo assim porque realmente se importa com ele, ou se na realidade, estava obcecada com a sua morte. Yeonu dá um grito repentino e um golpe na mesa, disse para ele ter cuidado com suas palavras. No entanto, rapidamente abaixa o tom de voz, consciente do ambiente em que se encontrava. Sonje prossegue, expressando que Yeonu não demonstra ter sentimentos românticos por ele, e que ele só considerou essa possibilidade, por causa da estranheza de seu desejo constante de verificar sua saúde. Ela explica que não acredita que será necessário fazer esses check-ups para sempre. Quando ele estiver completamente saudável, ela não terá mais motivos para se preocupar. Ela deseja escapar desse pesadelo e parar com tudo isso. Ela quer que ele possa desfrutar de uma vida plena, e continuar a viver, ano após ano. E esperava que esse momento chegasse. Sonje, por sua vez, admite que julgou Yeonu de maneira errada. Ele pensava que ela era tímida e gentil, mas recentemente percebeu que ela é uma guerreira. Ele notou que ela tinha sujado a boca e tentou avisá-la.
No entanto, como ela não percebeu a intenção dele, ele decidiu se aproximar para ajudá-la. Yonu ficou confusa com a súbita aproximação dele. E com uma reação exagerada, deu um grito, perguntando o que ele estava tentando fazer. O pobre rapaz só estava tentando ajudá-la a limpar a boca. Ao retornar ao seu lugar, Sonje sentiu-se triste. Ele havia se aproximado dela por um breve momento, e ele não podia acreditar na expressão que ela fez em resposta. Esse espaço entre eles, será que poderia ser reduzido? Yonu se sentiu envergonhada, pois percebeu que a intenção dele era apenas ajudá-la a se limpar. Talvez ele pensasse que ela fosse louca. Conversaram sobre seus amigos mais próximos, e ele refletiu que seu amigo mais íntimo talvez não percebesse o quanto ele o valorizava, algo que fez Yonu lembrar-se do que sua sogra mencionara no passado. De fato, ele raramente expressa seus sentimentos para os outros. Parece ser alguém que encontra desafios em ser aberto emocionalmente. Como se suas emoções estivessem represadas, tornando-o alguém bastante reservado e frio. Yonu queria que ele fosse mais feliz. Ela compartilhou com ele o desejo de que em algum momento pudessem desfrutar juntos de uma refeição em casa. Mais tarde, ele a levou à universidade antes de partir para o trabalho. Ela perguntou a que horas ele planejava voltar, e ele respondeu que poderia ser tarde. A intenção de Sonje era concluir suas tarefas no cronograma para que pudesse desfrutar de uma folga no dia seguinte, e assim, compartilhar uma refeição com ela. No entanto, inesperadamente, o amigo de Yonu apareceu animado para cumprimentá-los, o que despertou ciúmes em Sonje. Isso foi especialmente evidente quando ela cumprimentou Huijin chamando-o de Sanbe. Um apelido que ela também costumava usar com Sonje em algumas ocasiões. Sanbe é um termo coreano usado para se referir a alguém mais velho ou mais experiente em uma determinada área, geralmente associado a um contexto de respeito e hierarquia nas relações interpessoais. É comum em escolas, universidades e locais de trabalho na cultura coreana. Sonje sentia-se profundamente incomodado com Huijin, e a surpresa o atingiu de imediato, quando Huijin se aproximou e se apresentou. Isso porque, ao verificar a lista de membros da sala de estudos de Yonu, ele havia notado que Huijin estava registrado como sendo mulher. Sonje, apesar de seus sentimentos tumultuados, manteve sua compostura e cumprimentou Huijin, apertando sua mão com firmeza. Huijin mencionou que Yonu frequentemente conversava com ele, porém nunca mencionou Sonje casualmente, nem tampouco compartilhou detalhes sobre sua família. Sonje respondeu, disfarçando seu desconforto, afirmando que não era necessário Yonu falar sobre sua vida matrimonial, embora internamente estivesse fervendo de raiva e ciúmes. A conversa prosseguiu, com Huijin perguntando se Sonje estava trabalhando nas proximidades, pois não esperava encontrá-lo ali. Sonje respondeu que não, e de forma sutil, aproximando-se de Yonu para marcar seu território, explicou que estava apenas levando sua esposa para a universidade. Yonu lançou um olhar incrédula para ele, enquanto Sonje ponderava sobre como permitiria que sua doce e inocente esposa trabalhasse ao lado do que ele considerava um indivíduo de mente impura. Bom, pelo menos esse era o ponto de vista de Sonje a respeito de Huijin. A ideia deles passarem tempo juntos na mesma sala de estudos, compartilhando refeições e estudando juntos, causava preocupação nele. Entretanto, chegou o momento de Sonje partir. Antes de sair, ele informou a Yonu que voltaria mais cedo, o que a deixou confusa, pois anteriormente ele havia mencionado que chegaria mais tarde. Encontro você em casa em breve, minha esposa. Durante todo aquele dia, Sonje não conseguia tirar Huijin de sua mente, pois ele estaria próximo a Yonu o tempo todo, e esse sentimento o deixava profundamente perturbado. No entanto, de repente, sua tia apareceu para uma visita. Essa era a primeira vez que ela havia ido ao seu escritório. Inicialmente, Sonje pensou que ela viera em busca de conselhos sobre o vaso Celadon para Yonu, mas estava claro que ela não trazia boas notícias. Sua tia tinha algo preocupante para compartilhar, e começou a abordar os rumores que circulavam sobre Yonu, sugerindo que ela tinha uma reputação duvidosa na escola. Sonje a interrompeu imediatamente, perguntando quem havia espalhado tais rumores.
ele pressiona para que ela revele a fonte das acusações contra sua esposa. A tia revelou que ouviu casualmente as acusações. A pessoa que proferiu tais palavras afirmou que sua filha, da mesma idade que Yeonu, havia se apaixonado por Sonje quando estavam no ensino médio. As duas eram amigas próximas, e Yeonu foi quem tomou a iniciativa de se aproximar de Sonje, envolvendo-se com ele primeiro. E adivinhe quem era a pessoa por trás da tentativa de prejudicar Yeonu? Sim, a mesma mulher que costumava maltratá-la. A tia indaga o que ele faria se descobrisse a identidade da pessoa que propagou as acusações. Sua resposta foi direta: provavelmente, ele mataria a pessoa, deixando a mulher visivelmente assombrada. Ele questionou o motivo de sua surpresa, e assegurou que tomaria todas as medidas necessárias, para garantir que essa pessoa nunca mais ousasse mostrar seu rosto em público. Ele finalizou a conversa afirmando que sua tia havia sido enganada, assim como haviam enganado ao vender-lhe um vaso falso. Diante disso, ela reagiu mal, insistindo que havia investigado por conta própria, e descoberto que havia rumores sobre Yeonu sendo extremamente ciumenta, e tendo más intenções ao se aproximar dele. No entanto, ele esclareceu que foi ele, quem intencionalmente se aproximou de Yeonu, e pediu para casar com ela. Sempre foi ele quem tomou a iniciativa, chegando até a pensar que era ele, quem tinha tendência a ciúmes e ansiedade, em relação a ela. A tia tentou insistir, alegando que Yeonu havia causado problemas no ensino médio. Isso enfureceu Sonje, mas ele não podia realmente explicar o que aconteceu, uma vez que Yeonu não queria que nem mesmo sua própria família soubesse que ela havia sido vítima de violência de seu ex-namorado. A tia ficou descontente por ser repreendida, e afirmou que estava preocupada apenas com o bem-estar de Sonje. No entanto, ele enfatizou que ela precisava ter cautela com os boatos, se quisesse evitar que ele se magoasse. Ele pediu a ela que não causasse nenhum dano à sua esposa. Mais tarde, Sonje chegou em casa mais cedo, e Yeonu logo apareceu em seguida. Ela perguntou como ele estava, mas Sonje estava tão absorto em seus pensamentos, que ficou visivelmente distraído. Preocupada, ela quis entender o que estava acontecendo com ele. No entanto, sua resposta foi evasiva, dizendo que não era nada demais. Observando a roupa que Yeonu usava, Sonje comentou que estava muito frio, para ela estar com um vestido daquele jeito. Ela rebateu dizendo que estava muito confortável, vestindo meias grossas e se sentindo aconchegada, lembrando-lhe que o frio estava lá fora, mas que a tinham trazido para casa de carro. Sonje, apesar de levemente incomodado com o vestido justo que realçava as curvas de Yeonu, recebeu a explicação de que o vestido era extremamente confortável, talvez até mais do que suas próprias camisas. No entanto, quando ela o chamou, não usou o nome dele, mas sim o chamou de Sanbe. No entanto, ele tinha um pedido a fazer a ela. Yeonu sempre o chamava de Sanbe, e ele desejava que ela fosse mais cuidadosa com isso, pois as pessoas poderiam interpretar mal, considerando que ele era seu marido, e não seu superior. Yeonu lembrou a ele que não tinha o costume de chamá-lo assim em público. Então, ela perguntou como deveria se referir a ele. Sua resposta foi enigmática, sugerindo que ela deveria descobrir por si mesma. Isso deixou Yeonu irritada, já que ele não especificava como gostaria de ser chamado. Ela também tinha um pedido a fazer, que ele parasse de olhar para ela daquela maneira. Sonje não compreendeu de imediato o significado desse pedido, o que a levou a acusá-lo de estar fazendo isso naquele exato momento. Ele respondeu que não podia fazer nada a respeito, pois havia nascido com aquela cara. Ela esclareceu que não se referia à aparência dele, mas sim ao modo como ele a olhava, como se a estivesse fulminando com o olhar. Quando ele a encarava desse modo, Yeonu sentia-se como se estivesse sob a obrigação de obedecê-lo em tudo, devido à intensidade do seu olhar dominante que a amedrontava. Ele indagou quando que havia encarado assim, e ela gritou, acusando-o de estar fazendo isso naquele exato momento. Sonje suspirou, e expressou que era exaustivo discutir com ela, ao que Yeonu respondeu, que também se sentia cansada. Ele se aproximou, buscando entender o que ela queria dizer, mas ela, tentando evitar o assunto, acabou tropeçando. Como resultado, o jarro de vidro que ela segurava caiu e se quebrou no chão. Yeonu tentou proteger seu marido, e ao notar o sangue em sua mão, ficou assustada.
Ela imediatamente pediu desculpas por tê-lo ferido, e perguntou se ele estava sentindo muita dor, sem sequer pensar em sua própria condição. Isso deixou Sonje perplexo, uma vez que entre os dois, ela era quem havia saído ferida. Sonje a levou ao hospital, e após receber o tratamento necessário, eles retornaram para casa. Contudo, ele estava genuinamente irritado com ela, por não perceber que estava ferida. A partir desse momento, ele decidiu que não queria que ela perguntasse mais sobre sua saúde, e em vez disso, ele a instruiu a cuidar de si mesma. Internamente, Yeonu pensou que na verdade, era uma sorte ela ter se machucado em vez dele. Mas afinal, por que ele estava tão chateado com ela? Ele explicou que não gostava desse aspecto dela, das pessoas que tendiam a guardar seus problemas para si mesmas, e ignorar seus próprios sentimentos, acreditando que poderiam evitar todos os conflitos. Após um período de silêncio, Yeonu desabafou, mencionando que ele também se beneficiou da sua personalidade, tendo se casado com ela, porque sabia que ela era habilidosa em reprimir seus sentimentos. Sonje interrompeu bruscamente o carro. Ela prosseguiu, afirmando que ele a escolheu para se casar por achar que ela era fácil de lidar, visando facilitar a administração dos negócios da família. A reação de Sonje ao comentário de Yeonu foi de completa incredulidade. E ela, abrindo a porta do carro, anunciou que dali em diante, cuidaria de si mesma, e ele só precisaria cuidar de si próprio. No dia seguinte, Sonje parou em frente à porta do quarto dela. Desde que tinham voltado para casa, ele não a tinha visto. Ele considerou a ideia de bater na porta, mas hesitou, pensando que não estavam em um relacionamento no qual pudessem acordar um ao outro. Com essa preocupação em mente, ele decidiu seguir em frente, sem suspeitar que Yeonu estava ouvindo tudo do seu quarto. Ela não queria vê-lo naquele momento, mas ao mesmo tempo, estava profundamente triste. Tudo o que desejava era poder perguntar como ele estava, embora temesse que ele ficasse zangado com ela novamente. Ela começou a perceber que era uma pessoa naturalmente tímida. De qualquer forma, ela acreditava que ele não deveria ficar irritado com alguém que estava ferido. Afinal, ela agira por puro instinto protetor, e não havia razão para ele ficar bravo, quando ela só estava tentando protegê-lo. Enquanto isso, ela canalizava sua frustração ao brigar com o travesseiro, golpeando e sacudindo, como se ele fosse uma representação de Sonje. No entanto, quando refletiu sobre seus pensamentos, Yeonu sentiu remorso e começou a orar, pedindo perdão a Deus por ter tido esses pensamentos negativos. Em sua prece, ela implorou que não afastasse Sonje de sua vida, nunca. Enquanto isso, Sonje permanecia pensativo em seu escritório. Ele refletiu sobre como no passado, Yeonu não teria respondido daquela forma. Ela teria sido tímida e hesitante. No entanto, agora ela estava diferente. Ela havia confrontado diretamente, apontando para ele e o advertindo para não encará-la. Embora sua expressão tenha sido feroz ao dizer isso, ela o protegeu mesmo enquanto estava ferida, e não deixou de demonstrar preocupação ao perguntar se ele estava bem. Por que ela agiu assim? Ele não tinha a menor ideia do que se passava em sua mente. Desde o episódio da noite anterior, em que ela havia ficado furiosa com ele, ela não perguntou mais sobre sua saúde, não mandou mensagens e nem perguntou se ele foi trabalhar. Se isso continuasse, gradualmente se afastariam, e perderiam o interesse pela vida cotidiana um do outro. Sonje sentia-se frustrado. Essas situações sempre pareciam acontecer com ele. Mas de repente, ele recebeu uma mensagem de seu pai, o que o surpreendeu, pois não era algo comum. Quando ele abriu a mensagem, ficou perplexo com o conteúdo que viu. Enquanto isso, Yeonu estava determinada. Se desejava se aproximar de alguém tão distante como Sonje, e entendia que precisava estabelecer conexões com as pessoas ao seu redor primeiro. Assim, Yeonu decidiu visitar seus sogros. Ao chegar, sua sogra mencionou que planejava visitar o Jardim das Flores,
Yonu prontamente expressou o desejo de acompanhá-la. Sua sogra ficou radiante com a sua presença e entusiasmo. Ao chegar ao jardim, Yonu sentiu-se transportada para um cenário de conto de fadas. Era verdadeiramente um lugar magnífico. Sua sogra, ao notar a visita inesperada, indagou se eles estavam brigados, ao que Yonu prontamente respondeu que tudo estava bem. Ela explicou que Sonjê estava ocupado com o trabalho, o que justificava sua presença ali sozinha. A sogra então perguntou se Sonjê estava incomodando muito, encorajando Yonu a desabafar, caso fosse necessário. Yonu assegurou que estava tudo perfeito entre eles, o que deixou sua sogra extremamente contente. Ela enfatizou que caso surgisse algum problema, Yonu poderia contar com ela para desabafar. Em seguida, a sogra expressou seu desejo de cuidar de suas flores e convidou Yonu a se sentir à vontade no jardim. Yonu se sentia profundamente agradecida. Sua sogra sempre foi uma pessoa incrivelmente gentil. Yonu estava determinada a reduzir ainda mais a distância entre elas. Ela sentia uma curiosidade crescente em conhecer mais sobre Sonjê, e compreendia que o primeiro passo para se aproximar, e criar uma relação mais íntima com sua sogra, era dar a ela a oportunidade de exibir seu filho. Assim, Yonu não hesitou em perguntar à sua sogra, se era verdade que seu marido havia obtido as melhores notas para ingressar na universidade, o que se confirmou. Sonjê sempre se destacou em tudo o que fazia, até que seu atual melhor amigo, Ki-jun, chegou à mesma escola. A competição com Ki-jun, que era igualmente talentoso e até mesmo superava Sonjê em alguns aspectos, fez com que ele se esforçasse ainda mais. Dessa forma, juntos, eles alcançaram notas excelentes. Embora sua sogra compreendesse que Sonjê havia contado com um ambiente mais favorável para isso. Para ela, o que realmente era notável era a própria Yonu. Mesmo não tendo as mesmas condições de seu filho, ela havia conquistado as melhores notas. Isso era verdadeiramente admirável, e a conexão entre as duas estava se fortalecendo. Yonu estava gradualmente adentrando o mundo de seu marido. Foi nesse exato momento que ambas ouviram um clique. Agora, voltando para Sonjê, finalmente compreendemos a razão de sua surpresa ao receber a mensagem de seu pai. O clique que elas ouviram era na verdade, uma foto que o pai de Sonjê tirou delas. Ele enviou a imagem com uma mensagem, destacando que era a primeira vez que a Nora os visitava, e que ele nunca tinha visto sorrir de forma tão alegre. No entanto, de volta a elas, o pai de Sonjê expressou o quanto estava contente com a presença de sua nora, mas acabou sendo repreendido por sua esposa, que queria saber se ele havia tirado a foto dela sem permissão. O sogro tentou se justificar, alegando que estava apenas fotografando as flores, e prometendo não mais incomodá-las. O relacionamento deles era muito bonito, especialmente considerando que o pai de Sonjê era um empresário de grande destaque. Apesar de estar sendo repreendido por sua esposa por quase arrancar uma orquídea, que ele confundiu com uma erva daninha, sempre foram muito unidos. Enquanto isso, Yonu os deixou ali e se dirigiu para a casa principal. Enquanto começava a preparar o jantar, sua sogra insistia que Yonu não precisava fazer isso. Yonu assegurava que estava tudo bem, e que naquela noite eles experimentariam a sua comida. A sogra perguntou se ela se sentia confortável com Sonjê, e Yonu respondeu com confiança, deixando sua sogra aliviada. Era um sinal positivo de que os dois estavam em harmonia. Ela compreendia que não era fácil para Sonjê abrir seu coração, tendo enfrentado muitos desafios. De qualquer forma, a sogra acreditava que o amor de uma esposa era mais reconfortante do que o dos pais. Ela compartilhou com Yonu que Sonjê havia dito a eles que estava disposto a fazer qualquer coisa que seus pais desejassem, contanto que pudesse casar-se com quem ele quisesse. Essas palavras ecoavam as mesmas que Yonu havia ouvido dela no funeral de Sonjê, em outra vida. Sua sogra prosseguiu, revelando que a proposta dele a havia surpreendido, pois nunca imaginou que ele consideraria seus pais capazes de forçá-lo a um casamento contra sua vontade. No entanto, a sogra sentiu um alívio imenso quando Sonjê trouxe Yonu para casa. Mas ao mesmo tempo, uma preocupação se infiltrou em seu coração. Seu querido filho tinha uma garota com quem ele queria casar, e ela estava ansiosa para saber o que Yonu pensava deles. Apesar de tudo, eles sempre estiveram ao lado dele, não importando as circunstâncias.
Com emoção nos olhos, ela pediu a Yeonu que não contasse a Sonje sobre essa conversa, pois embora ele fosse seu filho, ele a intimidava bastante. Mãe, você disse a ela para não me contar o quê? A mãe de Sonje ficou sem palavras, enquanto Yeonu até havia se esquecido da discussão anterior entre eles. Percebendo a situação, a sogra decidiu deixá-los a sós para que pudessem conversar. Sonje perguntou à sua esposa por que ela estava ali. Ela se virou para continuar preparando o jantar, e indagou como ele sabia que ela estava na casa de seus pais. Ele respondeu que seu pai havia enviado uma mensagem para avisar. Sonje ficou desconcertado com a aparente indiferença de Yeonu em relação a ele. Ela não parecia a mesma pessoa tímida que ele conhecia, o que o deixou intrigado. No entanto, ele sabia que as coisas só piorariam se ele ficasse em silêncio. Então, resolveu perguntar se ela não queria saber se ele estava bem naquele dia. Ela respondeu que ele já havia deixado claro que não queria que ela continuasse fazendo isso. Mas ele não fazia ideia de que secretamente, ela havia ido verificar sua saúde durante a noite. Sonje, então perguntou se ela estava disposta a fazer tudo o que ele mandasse. Ele ordenou que ela parasse de cozinhar, o que a deixou irritada. Ela questionou o motivo, e ao se virar para encará-lo, percebeu que ele estava bem próximo a ela. Então ela pede que ele se afaste. E ele obedece. Yeonu respondeu que não importava o motivo de ela estar ali ou o que estava fazendo, ela fazia porque queria. No entanto, Sonje estava preocupado com a perna dela, e achava que ela não deveria estar se esforçando tanto. Yeonu, teimosa, insistiu que ele não precisava se preocupar, pois sua perna estava bem. Ela pediu que ele não insistisse e se afastasse para que ela pudesse concluir o jantar. Para Yeonu, ele sempre parecia muito dominante, nunca perguntava sobre seus sentimentos, e no dia anterior, havia expressado sua desaprovação em relação às atitudes dela. Entretanto, ele não percebia que suas próprias atitudes também eram detestáveis. Ela só fazia isso porque sabia o que aconteceria no futuro e precisava salvá-lo. Me desculpe. Yeonu achou que tinha ouvido errado. Sonje estava realmente pedindo desculpas? Perdi minha paciência e fiquei furioso com você. Desculpe por isso. O pedido de desculpas inesperado deixou Yeonu atordoada. Eu disse que realmente sinto muito. Por favor, pare de cozinhar e venha para casa comigo. Então, era isso. Ele só tinha se desculpado para levá-la de volta para casa. No entanto, Sonje se defendeu, afirmando que ele não quis dizer isso, e que só estava preocupado para que ela não se esforçasse tanto. Yeonu explicou que não gostava quando ele agia daquela forma, e que se ele quisesse ir para casa, que fosse sozinho. Sonje já estava irritado com ela, mas antes que pudessem prosseguir com a discussão, Yeonu interrompeu inesperadamente o que estava fazendo. E o abraçou. Sonje ficou perplexo, sem entender o motivo de seu gesto, mas ela lhe ordenou que ficasse em silêncio, pois a mãe dele estava passando por eles naquele exato momento. Era necessário fingir que estava tudo bem entre eles. Yeonu pediu que ele abraçasse de volta e desse uns tapinhas em suas costas, e ele, envergonhado, obedeceu. Que cena mais linda e que casal mais teimoso! Logo em seguida, Sonje observou Yeonu enquanto ela cozinhava, e ele não tinha ideia de que ela sabia cozinhar. Ela revelou que sabia e sugeriu que ele saísse de perto, mas ele continuava ao seu lado, acompanhando cada movimento dela. Enquanto Yeonu montava a mesa, ela disse que havia aprendido a cozinhar para quando se casasse, e expressou a impressão de que ele não havia aprendido muito além da indelicadeza. Yeonu também compartilhou uma história do início do casamento, mencionando que havia preparado o café da manhã para ele durante uma semana após se casarem. Ela achou que ele não gostaria de comer com ela, então não colocou seus talheres na mesa. No entanto, Sonje não comia o que ela preparava, já que ele não tinha o hábito de tomar café da manhã,
e acreditava que a comida na mesa fosse apenas para ela, uma vez que, como ela mesma explicou, a mesa estava posta para apenas uma pessoa. Irritada, Yeonu retruca, mencionando que até pediu a ele na época para se sentar e comer, mas Sonje alega que ela deve ter apenas murmurado, já que se tivesse falado alto como estava fazendo naquele momento, ele com certeza teria ouvido. Sonje então manifestou sua curiosidade sobre por que eles estavam discutindo isso naquele momento. Yeonu, expressando sua frustração, alega que Sonje não compreende nada sobre garotas, nem mesmo um pouquinho, enquanto faz um gesto com os dedos para ilustrar sua explicação, enfatizando que ele não deveria confundir isso com um coração. O gesto simbolizava o quão pouco ele sabia sobre as mulheres, ou seja, quase nada, como um grão de sal. Sonje sorriu e assegurou que havia entendido. Na hora do jantar, Yeonu apresentou seu prato favorito, que ela havia preparado, sopa de carne com nabo. No entanto, os pais de Sonje lembraram que o filho não gostava de sopa de carne com nabo. Yeonu forçou um sorriso, mas internamente estava furiosa com Sonje, pois ele não havia dado qualquer sinal para ela, mesmo tendo visto que ela estava cozinhando. Ao encontrar o olhar dela, Sonje percebeu a raiva que ela estava direcionando para ele. Essa situação poderia dar a impressão de que ela era uma esposa descuidada que não conhecia os gostos de seu marido. Sonje surpreende seus pais, ao afirmar que agora gosta de sopa de carne com nabo. O que a gente não faz pela pessoa que ama, né? Ele faz esforço notável para comer o prato, conseguindo disfarçar com maestria, o que enche seus pais de orgulho. A atmosfera familiar estava impregnada de alegria, todos em perfeita harmonia, enquanto discutiam os talentos culinários de Yeonu. Enquanto isso, Sonje não conseguia deixar de admirá-la, sentindo-se verdadeiramente feliz por estar reunido com sua esposa e seus pais. Após o jantar, enquanto Sonje recolhia os pratos, sua mente divagava na direção de Yeonu. Nesse momento, sua mãe apareceu de surpresa, preocupada se eles tinham brigado. Ele explicou à mãe, que apesar delas estarem mais próximas agora, isso não significava que poderia compartilhar tudo com Yeonu, pois nem mesmo ele fazia isso. Sua mãe interpretou a situação como uma tentativa de mudar de assunto, e sentiu que ele a estava acusando de ser uma má sogra. No entanto, essa não era a intenção dele, ele sabia que sua mãe era uma boa sogra. Sonje expressou sua preocupação, de que se sua mãe precisasse de algo, Yeonu faria o possível para ajudá-la, mesmo que isso fosse prejudicial para si mesma. Yeonu sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas, uma característica admirável, mas que o preocupava profundamente. Sua mãe, preocupada, pergunta se eles tiveram problemas recentemente. Sonje desabafa, e explica que Yeonu se machucou enquanto tentava protegê-lo, e se ele não tivesse dito nada, ela não teria notado que estava ferida. Ele percebeu que Yeonu colocava o bem-estar dele em primeiro lugar. Naquele momento, ele sentiu muito medo. A mãe de Sonje, preocupada com Yeonu, queria ir atrás de sua nora, mas Sonje assegurou, e pediu para que ela apenas finja que não sabe nada sobre o ocorrido, pois Yeonu era o tipo de pessoa que se sentiria mais pressionada se soubesse que todos estavam preocupados com ela. Em seguida, ele pediu à sua mãe, que apesar de gostar muito de sua nora, não a chamasse com muita frequência, pois Yeonu sacrificaria a si mesma. Apenas para fazê-la feliz. Sonje foi atrás de Yeonu, e a encontrou do lado de fora da casa, onde ela se aquecia junto à fogueira. Quando percebeu a presença dele, Yeonu voltou a ficar chateada. Ele se sentou ao lado dela, e perguntou o motivo de ela ter ido até a casa de seus pais de repente. Yeonu respondeu que não era o momento para censurá-la, e que ele deveria estar orgulhoso de vê-la em harmonia com sua mãe. Sonje disse que estava verdadeiramente orgulhoso dela, e Yeonu respondeu que ele não precisava elogiá-la, só porque ela pediu. Enquanto estavam em um breve silêncio, ele achava o jeito dela adorável, mas se sentia um pouco tolo.
Ele decide retomar a conversa, desabafando que não se casou com ela, apenas para cumprir seu compromisso, de assumir os negócios da família. Não era isso que quis dizer. Tudo o que ele queria era se casar com ela. E se não fosse com ela, jamais teria se casado. Yeonu agradece a sinceridade dele, afirmando que mesmo que ele estivesse dizendo isso apenas por dizer, fez com que ela se sentisse muito melhor. Ela também se desculpa por ter ficado furiosa quando ele a levou para o hospital, e diz que o chamará de Sanbe, por enquanto pensa em outro apelido carinhoso para ele. A única coisa que Sonje desejava naquele momento, era manter o sorriso dela para sempre. Ele ansiava por tocá-la, então se aproximou mais, e acariciou as mechas de seu cabelo, olhando-a com carinho, enquanto expressava o desejo de que não precisassem mais fingir, e pudessem começar a viver juntos como um casal de verdade. Era tudo o que ele queria. Yeonu recordou o dia em que trocaram o primeiro beijo, o dia em que Sonje propôs que atuassem e fingissem ser um casal. Desde aquele momento, suas palavras tornaram-se como uma maldição. No entanto, naquele instante em que ele a beijou pela primeira vez, Yeonu sabia que ele não a amava. Isso a deixou confusa, pois por que a beijava daquele jeito, se não a amava de verdade? Consequentemente, ela começou a sentir medo. O olhar, a voz e as palavras bonitas de Sonje a perturbavam e a faziam tremer. Ela se perguntava se desta vez era de fato real, ou se ainda estavam atuando. Poderia finalmente confiar? Agora, resta a pergunta: será que finalmente teremos o primeiro beijo genuíno deste casal? Fiquem ligados para a parte 5. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!